Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Que momento finalmente que vive o São Paulo, né? Temos muitas novidades que estão acontecendo agora. Todas as últimas informações, últimas notícias eu trago aqui nesse vídeo. Galera, chega pra cá rápido, sem enrolação. Bora, porque nós temos muita coisa pra falar de tudo que tá acontecendo no São Paulo Futebol Clube. Pedrinho Ferreira, garoto da base, vocês conhecem? É claro que conhecem, né? É um jogador que já está sendo preparado, que já está jogando no profissional de São Paulo, que tem uma qualidade muito grande e uma grande expectativa também, uma expectativa gigante de nós, torcedores, e da comissão técnica também, desse garoto explodir agora. E isso é uma coisa muito fantástica, porque é uma das posições que o São Paulo flerta demais, que o São Paulo tenta demais, que é o meio atacante do São Paulo Futebol Clube. Finalmente, um jogador de criação, habilidoso, de passe, de drible, de chute, e é isso que o Pedrinho Ferreira está mostrando. Nós estamos esperando que o Pedrinho Ferreira seja mais do que o Rodriguinho, por exemplo. Rodriguinho teve partidas péssimas pelo São Paulo e algumas boas partidas do São Paulo, mas faltou aquele quê de craque, né? Cadê o grande jogador no Rodriguinho, por exemplo, que é mais ou menos ali a mesma posição do Pedro Ferreira. Mas agora nós temos o Pedrinho Ferreira podendo fazer isso, podendo deslanchar, despontar a qualquer momento pro futebol, com as características, com a habilidade que a gente vê que ele tem. E uma coisa assim, a zero de jogo, se comparar com o Rodriguinho, pelo menos, dá pra ver que o Pedrinho Ferreira ele é mais corajoso, né? E o próprio Matheus Alves, que também teve um começo interessante pro São Paulo, já foi vendido. Vendido não, né? Dado de graça pela antiga gestão, né? Descartado pela antiga gestão imunda, horrorosa, escrotífera, né? O Pedrinho Ferreira, pra mim, tem mais qualidade que o Matheus Alves. Quando eu vejo ele pegar na bola, eu vejo mais... adorava o Matheus Alves, mas eu vejo mais recurso no Pedrinho Ferreira. Então nós estamos esperando esse craque agora, o Pedrinho Ferreira ser um craque, e isso não é fanatismo, não é conversinha de torcedor, não. Isso é uma realidade muito grande, e eu acho que dá pra nós comemorarmos demais já essas pequenas entradas dele no time do Crespo. E eu acho que o Crespo pode colocar ele mais cedo. O Crespo tá demorando muito pra colocá-lo. O Crespo... ele não faz parte do plano ali de jogo, né? Quando ele entra, não é pra fazer, não tem nada a ver com o jogo. Ele coloca o Pedrinho pra ganhar minutagem, pra ganhar confiança, por isso que ele coloca tão tarde. O Pedro Ferreira nunca entrou em nenhum jogo pelo São Paulo. Entrou ali pouquinho e tal, quando o jogo já tava mais ou menos. Nós precisamos, gostaria de ver o Pedro Ferreira no plano de jogo. E não precisa entrar titular. Ele entrar no segundo tempo aos 20, 25 ali, já me daria uma boa impressão. O Crespo tá colocando o Pedrinho Ferreira muito tarde. É um problema até aqui? Não, não é. Pedro Ferreira está entrando, está em processo, em fase de transição. Mas me agradaria mais vê-lo um pouquinho mais pelo São Paulo, para nós entendermos o que será o jogador, que muito provavelmente será um craque. Galera, Cauli está anunciado, mais um reforço oficial que chega agora no São Paulo. É um baita de um jogador, e não tem como aqui não fazer esse paralelo, não lembrar de um outro jogador que o São Paulo estava interessado nessa janela para trazer, que foi o Pochettino, Tomás Pochettino do Fortaleza, que para mim é um bom jogador, mas o Cauli é melhor. Falo isso, não é. Vocês me conhecem aqui. Não estou falando isso porque o Cauli chegou no São Paulo e o Pochettino não. Pochettino pra mim é um belíssimo meio atacante, mas o Cauli é melhor. Pra mim o Cauli é mais jogador que o Pochettino. Então é uma coisa muito boa. Nós temos visto, né? Nós estamos vendo acontecer coisas no São Paulo que nós não esperávamos de jeito nenhum. Essa chegada do Danielzinho pra compor o meio de campo com o Marcos Antônio, o Lucas Ramon na direita, tiraram aquela escumalha, tiraram quase que na totalidade, pelo menos os principais, desse comando horroroso de Casares, Belmonte, Márcio Carlo Magno, Dedé, saiu tudo esse bando de lixo. E isso foi tudo, nós estamos falando de coisa de 3 meses aqui, coisa que pro torcedor mais otimista falava em uma mudança assim de 4 a 5 anos. Então nós podemos comemorar demais. Percebe como caminha tudo junto? O Muricy, pra mim, é irreconhecível no cargo que ele tava. Aqui, pra mim, Tidico, ele não era gerente esportivo igual o Rafinha, ele era coordenador. Pra mim, ele não fazia absolutamente nada no São Paulo, tá? Tô sendo sincero, por mais carinho e amor que eu tenha pelo Muricy, pra mim, ele não era nada no São Paulo. Então agora nós temos a figura do Rafinha,
que tá ali, que hoje assume o lugar do Muricy. Ah, mas é outro cargo, é a mesma coisa. Assume ali e tá muito melhor. São Paulo melhorou em absolutamente tudo. Harry Macis se faz um presidente muito mais interessado em futebol. Não acredito que ele seja um presidente perfeito, não acredito que ele seja essa Coca-Cola toda, não acho. Mas só de olhar minimamente pro futebol do São Paulo, olha como é fácil as coisas caminharem num clube da grandeza do São Paulo. Então isso está acontecendo. Nos livramos de esse Márcio Carlo Magno, esse cara ser colocado como CEO. Isso é pior que uma cusparada na nossa cara. E finalmente ele não foi, né? Ele não exerceu essa função, ainda bem. Ainda bem. Então, Márcio Carlo Magno, se ninguém, fora, Casares, Belmonte. Porque nós sempre soubemos que o problema maior era estrutural. E agora tudo isso mudou. E está refletindo diretamente. Rafinha já volta. Agora tem as contratações que estão espetaculares do São Paulo. Desde de um jogador mais caro para um jogador mais barato. O São Paulo está acertando demais em relação a isso. Crespo elogia o Rui Costa. Eu tinha muito pé atrás com o Rui Costa, talvez eu ainda tenha, porque assim, diga-me com quem tu andas que eu lhes direi quem és, né? Aquela falazinha. Pra mim ele andava muito mal acompanhado. Mas vai que, né? Vai que o Rui Costa seja uma figura boa, interessada pelo São Paulo. Pelo tempo que ele andou com o Belmonte, com o Casares, eu acredito nele, eu confio nele? Não, mas eu confio na fala do Crespo. Acho o Crespo um técnico espetacular? Também não acho. Mas eu acredito no caráter, na honra e na dignidade do Crespo. Do Crespo eu acredito, desses caras não. Então aí, isso está refletido em tudo. Agora, um cara igual o Pochettino, que era uma peça muito interessante, que era um jogador que nós queríamos demais pela qualidade técnica e pro São Paulo precisar de um meio atacante, e o São Paulo não conseguiu negociar o Pochettino, não tinha tanto interesse, trouxe o Cauli, que está anunciado de forma oficial. Cauli é um baita jogador, então não tem como eu vir aqui e não tratar isso com o devido entusiasmo, com o devido bons olhos que eu esteja achando de tudo isso. Galera, Arboleda, né, está para retornar para o São Paulo. Teve uma questão polêmica que para mim não é polêmica, e eu vi muitos comentando aqui, falaram, Tidico, estão querendo plantar discórdia no São Paulo, e pode ser mesmo. Pode ser mesmo. O Arboleda, ele tem um histórico polêmico, ele tem coisas polêmicas na carreira dele que ele já fez? Tem. Só que ele informou a diretoria e o São Paulo Futebol Clube liberou o Arboleda para resolver problemas pessoais fora do país. Ele está liberado oficialmente pelo clube para resolver problemas pessoais. Aí ele apareceu, né, tirando foto em um jogo, em um evento ali com o Messi, ou com qualquer, não importa, né? Ele apareceu porque ele é um cara muito famoso, ele é uma figura pública. Ele apareceu com foto e aí já falaram, olha aí o Arboleda e tal. Mas não significa isso, a diretoria do São Paulo está sabendo das movimentações. Digamos que ele vai resolver o problema dele na segunda, entendeu? Não faz muita lógica. A data que ele tem ali para resolver o problema dele, da forma como ele está resolvendo, ele não pode sair de casa, ele não pode jantar, não pode ir num jogo, num evento. Eu não acho bem por aí. O Arboleda tem sim um histórico duvidoso, não duvidoso não, mas um histórico polêmico. O Arboleda nunca deixou a desejar em campo. Sempre detonou, né? Sempre jogou muito pelo São Paulo. Eu sempre adorei muito o futebol do Arboleda e o comprometimento do Arboleda. O Arboleda, ele sempre foi um cara de farra, um cara baladeiro. A gente sabe disso. Só que o Arboleda nunca deixou a desejar em campo. Teve jogo que ele tava mal, normal. Teve aquele jogo contra o Palmeiras, aquele que ficou na história, contra o Endrick, que ele não viu a cor da bola. Mas todo jogador tem um jogo que vai bem ou mal. O Arboleda, na questão do compromisso, comprometimento, nunca deixou a desejar. Então, pra mim, não tem polêmica nenhuma em relação a isso. O cara, ele informou a diretoria, não é que ele sumiu, não voltou. Ele foi liberado pra resolver problemas. Foi liberado e aí ele não tem problema nenhum ele aparecer fotos em eventos, porque ele não tá o tempo todo resolvendo problemas. Pode ter questão de agendamento, data, alguma coisa assim. Pode ser que ele vai um documento, sei lá, conversar com alguém. É diferente. Ah, te digo, é carnaval. Sei. Vamos ver. Pra mim, não tem toda essa polêmica envolvendo o Arboleda. Galera, Luciano, né? Esse sim é uma polêmica, né? Fiquei muito nervoso com o Luciano que ele fez. O Luciano, ele tem um certo crédito?
Até tem, né? Mas eu fiquei muito nervoso com o Luciano, com o que ele fez. Espero que isso não aconteça nunca mais, né? Um problema disso aqui, eu vejo uma certa falta de comando do Crespo. O Crespo, ele tem moral pra chegar e dar uma dura no Luciano, porque o certo era o Luciano ser substituído no intervalo. Assim que acabou, é tipo assim, você não quer jogar, você quer fazer gracinha, você não quer jogar futebol, então você tá no banco. E não é pra... Eu vejo aqui, a galera estão querendo queimar o Luciano. Não é pra queimar. Não é pra queimar. Jogador tem que obedecer. Jogador tem que ter comprometimento, compromisso. Então o Crespo tinha que chegar ali, você não quer jogar, bonitão? Então tchau, você entra no próximo jogo. Depois eu vou ver quando eu vou te colocar. Você não quer jogar bola? Você quer dar cavadinha? Então tchau, você não vai jogar. É simples assim. O Crespo não foi nem perguntado sobre o que aconteceu com o Luciano ali na coletiva. E pelo momento que vive o São Paulo tá buscando demais um título. São Paulo tá tentando resgatar demais o bom futebol. O Luciano não pode fazer isso nesse momento. Se nós tivéssemos ganho Libertadores, Brasileiro, o que não é o caso... Você chega num Paulista e fez uma gracinha, pô, não é pra fazer isso, mas tá perdoado. Agora, no momento em que vive o São Paulo teve que ir titular contra a Ponte Preta pela campanha horrorosa que o Crespo fez no começo do campeonato. São Paulo teve que ir força total pra se classificar, pra assegurar a classificação. Aí o Luciano pega e dá uma dessa? Palhaçada. Então agora eu quero que o Crespo tenha pulso firme de meramente comandar. Ele acha que o que eu quero do Crespo é que ele seja o líder, o dono do time. Ele quer manter o Luciano? Se ele acha que tá bom, mantenha. Ele quer tirar? Tira. É isso que eu quero do Crespo. Agora, dá pra ver, a gente sabe pelo contexto geral, pelo histórico, que o Luciano sempre fez o que quis no São Paulo. Isso é algo inadmissível. Então espero que o Crespo esteja com o controle da situação. Galera, as laterais do São Paulo. Cansei de Wendel. Pra mim, Wendel e Cedric não dá mais. Estou tratando esse assunto da forma mais tranquila possível, mas já cansei. Bancos e o Cedric nem banco. Banco do Lucas Ramon tem que ser o Mike. O Mike, na verdade, tem nem que ser banco do Lucas Ramon. O Lucas Ramon, pela chegada muito forte que teve, e era o que a gente já imaginava pelo que ele jogava no Mirassol e da chegada do Danielzinho no meio de campo, a gente já esperava isso do Lucas Ramon. Então, mas independente disso, o Lucas Ramon tem que disputar posição com o Mike e esse Wendel acabou. Banco. Nesse momento nós temos um cenário em que Enzo Dias e Lucas Ramon têm que jogar de forma absoluta os dois, e aí ver como é que vai ficar o Mike, mas o Mike é uma situação mais delicada porque é um garoto da base. Lucas Ramon já chega pronto. Agora esse Wendel, cansei de ter boa vontade com esse cara, cansei de, o Wendel tem que jogar mais e tal. Inaceitável, inadmissível, tem que ser banco sim do Enzo Dias, porque o Enzo Dias, quando entra, tá jogando muito, e quando não joga bem, é de uma raça impressionante. Nós já vimos jogadas ruins do Enzo Dias, mas nunca vimos o ímpeto, a raça. E ultimamente, é aquilo que a gente já imaginava, né? Enzo Dias está jogando demais no São Paulo. Então eu cansei de tentar analisar Cedric, de tentar analisar o Wendel, como nós analisávamos Lanza, Wellington e tentávamos nos convencer. Não tem, nesse time do São Paulo hoje, montado dessa forma, não tem mais espaço para jogador ruim, jogador que não quer jogar, bagre. Então o São Paulo, vamos ficar de olho no Mike, porque esse é uma joia da base, esse tem que ter todo o tratamento diferente, mas nesse momento nós temos Lucas Ramon e Enzo Dias que merecem toda a moral no São Paulo. E aí, Alisson, você tá feliz, Alisson, com o que tá acontecendo? Alisson, que ainda está no São Paulo, teve toda aquela polêmica no Corinthians, não foi? Corinthians contratou o Alan do Flamengo, que iria vir pro São Paulo. Aí o Alisson estava com o pé no Vasco. E agora, não sei que pé que tá na negociação. Parou. Muito provavelmente, né? Ele vai sair do São Paulo, ele não vai jogar mais do São Paulo. Mas ficou bom pro Alisson, né? E aí, Alisson, você tá feliz? Ó, aqui, ó, pra você, ó. Como São Paulino, eu não quero você nunca mais perto do São Paulo. Ah, te digo, futebol, mas o cara, ele é profissional e tal. Futebol não é um trabalho, o futebol não é um trabalho normal. Ah, eu chego no horário, recebo ali e tal. Futebol não é assim. Futebol, ele mexe com sentimento, paixão do torcedor. Um cara que pisa na bola, e você pisou na bola, viu, Alisson? Um cara que pisou na bola igual o Alisson,
fez envolvendo o Corinthians, porque se ele faz isso com outro clube, nós já iríamos ficar pé da vida, a gente já não iria perdoar. Agora, com o Corinthians, a forma como foi conduzida e muito da parte do Alisson pelo Corinthians, então, Alisson, eu espero que... E você nunca mais vai, o Crespo já barrou o Alisson, você nunca mais vai pisar, nunca mais vai jogar com a camisa do São Paulo. Muito que bem. E você escolheu um momento... Talvez você já soubesse, né? Você escolheu um momento pra isso. Você briga a posição hoje... Não briga mais, né? Mas você brigaria a posição com o Marcos Antônio e com o Danielzinho. 2 craques fenomenais. Então você já não tem chance nenhuma. Então ficou bom pra você, né, Alisson? Ficou bom pra você. Podia ter ficado quietinho, podia ter vestido a camisa do clube e ter falado, eu quero ficar no São Paulo. Mas não, você fez tudo ao contrário e virou as costas pro único clube, porque você nunca jogou nada na sua vida, tá? Você sempre foi um jogador fraquíssimo, fraquíssimo. Você teve um momento bom em 2023 com o Dorival Júnior de primeiro, segundo volante ali. Foi só. Então pra mim, tá? Isso é opinião minha, você deveria tudo ao São Paulo. Tudo que eu digo de gratidão. Você meramente deveria gratidão pro São Paulo. Agora ficou bom pra você, né? Você nunca mais vai jogar a camisa do São Paulo. E não é só pelo que você fez, não. É porque você não tem capacidade técnica pra bater de frente com esses monstros que estão no São Paulo. Galera, Luiz Araújo nesse momento vira uma realidade no São Paulo. Eu te digo, como assim, Luiz Araújo? Que conversa é essa? Gente, reviravolta, né? Na verdade, não é reviravolta. Além de reviravolta, o mundo dá voltas, né? Luiz Araújo passa a ser um jogador barato pro São Paulo. Eu te digo, como assim? É isso mesmo. Flamengo não desiste do Marcos Antônio, ainda quer o Marcos Antônio de todo jeito. São Paulo fechou, renovou, estendeu o vínculo com o Marcos Antônio até 2030, com aumento salarial e uma multa de... Vocês viram, né? No vídeo passado aqui. Sabem quanto que tá a multa do Marcos Antônio? 100 milhões de euros. Claro, isso é uma multa de resguardo, né? Eu acho que não seria vendido por esse valor. Quase 1 bilhão, né? Um pouco menos que 1 bilhão de reais. Não. Mas isso aí coloca o valor, o preço do atleta, do jogador, lá em cima do Marcos Antônio. E aí, o que o Luiz Araújo tem a ver? Luiz Araújo é um jogador que já é nosso, né? Cria nossa, o Luiz Araújo. O São Paulo queria o retorno, ele voltou pro Flamengo de forma que dá pra entender ele ter voltado pro Brasil e ter ido pro Flamengo, dá pra entender pelo momento do São Paulo, pelo momento do clube. Você fala assim, você vai trabalhar com o Casares. Se é um profissional sério, fala, eu não vou. Com esse nível de gente, eu não vou trabalhar com o Casares. Isso dá pra entender o Luiz Araújo nesse sentido. Então, São Paulo é o clube formador. São Paulo e Luiz Araújo têm uma relação muito boa, né? E o São Paulo ainda tem interesse no Luiz Araújo, e eu acredito que o Luiz Araújo volte sem problema nenhum também pro São Paulo. Luiz Araújo não está jogando no Flamengo, o Felipe Luiz não utiliza ele como nós imaginávamos que iria utilizar. O Felipe Luiz coloca outros jogadores, agora inclusive que tá usando o Cebolinha, nem usava o Cebolinha também, nem usava o Luiz Araújo, nem Cebolinha, colocava o Plata, colocava o Samolino, o Carrascal, outros jogadores ali. E aí, o que tá acontecendo? O Flamengo ainda quer o Marcos Antônio. Então o São Paulo pode usar... O Flamengo vem forte. Gente, o que eu acho, tá? Isso não é informação, isso é opinião. Muito provavelmente o Marcos Antônio saia do São Paulo no meio do ano. Te digo, não fala isso. Eu também não queria. Só que tem muitos clubes interessados, principalmente o Flamengo. E o Flamengo tá pagando igual a Europa. Então, o Marcos Antônio pode receber uma proposta milionária do Flamengo. O São Paulo, né, pode receber uma proposta milionária do Flamengo pro Flamengo levar o Marcos Antônio, ou outros clubes da Europa levar o Marcos Antônio. Envolvendo o Flamengo, São Paulo poderia pedir dinheiro e jogador. Um deles poderia ser o Luiz Araújo, uma posição que o São Paulo precisa muito. Pra mim, o Luiz Araújo joga muito, o Felipe Luiz não está conseguindo aproveitar o Luiz Araújo da forma como deveria aproveitar. Pra mim, o Luiz Araújo joga muito e é um ponta-direita, uma das únicas posições que nós não temos no time. São Paulo tá muito bem servido de centroavante, na meia atacante agora, com a chegada do Cauli ali com o Lucas. Ponta esquerda, tem ali o Ferreirinha e o Luca. O Ferreirinha enfrenta altos e baixos, mas tem laterais, adora. O meio de campo não precisa nem falar, zaga boa, goleiro bom. Então uma das pouquíssimas posições que falta pro São Paulo seria o ponta direita, que poderia no meio do ano sim ser o Luiz Araújo. Mas, vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu vou apurando, atualizando, trazendo sempre aqui. É isso aí, espero que vocês tenham gostado, valeu e até a próxima.